Meu nome é Edith Barra e tenho 77 anos. Moro em Phoenix City, em uma casa grande na rua Oak, há quase 50 anos. Acordo às 5 horas todos os dias, embora não trabalhe há muito tempo. Um hábito que herdei dos tempos em que eu dava aulas no ensino fundamental. Minhas pernas não são mais as mesmas. A artrite está fazendo seu trabalho. Mas ainda desço primeiro para a cozinha para tomar um café tranquilo antes que os outros acordem. Esta é a casa que meu marido Harry e eu compramos quando ele foi promovido na siderúrgica. Lembro-me de como ficávamos animados com cada pequeno detalhe. O piso de madeira, os peitoris largos das janelas, a varanda espaçosa. Harry disse que nossos filhos teriam um lugar para correr. Tínhamos apenas um filho, Hayden. O médico disse que não haveria mais, então aceitei. Coloquei toda a minha energia no nosso único filho. Talvez tenha sido um erro. Amor demais às vezes pode ser sufocante. Quando Harry morreu, há 12 anos, a casa passou completamente para mim. Hayden já havia se casado com Laurel e trabalhava como gerente em uma empresa de autopeças. Eu não diria que gostei da minha nora à primeira vista. Havia algo de frio e calculista nela. Mas uma mãe sempre quer ver o filho feliz, então fiquei quieta. Quando tiveram o primeiro filho, Bryce, pediram para ficar comigo. Só por um ano, mãe, até juntarmos dinheiro para a entrada, disse Hayden. Um ano se transformou em 2, depois 5. Agora eles têm 2 filhos, Bryce e Penny, de 10 e 8 anos, e ainda moram na minha casa. Embora, para ser sincero comigo mesmo, esta não seja mais a minha casa. Aos poucos, cômodo por cômodo, eles foram me substituindo. Primeiro, o quarto de hóspedes foi esvaziado para eles. Depois, o escritório de Harry foi transformado em quarto de bebê. Agora, moro em um quartinho no térreo, que costumava ser uma sala de costura. Todas as minhas coisas cabem em um armário e uma comoda. O resto está guardado em caixas no porão, se ainda não tiverem sido jogadas fora escondidas de mim. Laurel reorganizou os móveis da sala ontem sem me pedir. Ela simplesmente contratou uns caras, e eles tiraram o sofá em que Harry e eu costumávamos sentar à noite. No lugar, havia um sofá seccional de couro creme. Aquele sofá velho era tão sem graça, não era, Edith, disse ela, apontando para a nova aquisição. E não olhe para o preço. É um investimento em conforto. Ela sempre me chama pelo primeiro nome, nunca por mãe ou mesmo por Senhora Barra. Apenas Edith, como se eu fosse uma vizinha ou uma conhecida casual. Eu queria reclamar, mas apenas assenti. Não adianta discutir. Eu sempre acabo sendo a culpada e a ingrata. Hayden mal percebe essas pequenas humilhações. Às vezes acho que ele as incentiva. Meu filho mudou muito nos últimos anos. Ele ligava todos os dias, perguntando como eu estava, se eu precisava de ajuda. Agora ele passa por mim no corredor, olhando para o celular, e mal me cumprimenta. Não sei dizer exatamente quando tudo deu errado. Talvez a primeira vez que fiquei em silêncio em resposta a uma grosseria. Talvez tenha sido quando parei de reivindicar meu direito ao meu próprio espaço. Ou talvez seja porque por muito tempo eu fui apenas a avó prática que está sempre por perto. Os netos são a única alegria nesta casa. Mas mesmo com eles, as coisas não são fáceis. Laurel tem suas próprias ideias sobre criação de filhos, e eu estou constantemente sendo alertada de que meus métodos estão ultrapassados. Quando elogio Bryce pelas boas notas, Laurel intervém. Não enfatize os resultados, Edith. O que importa é o processo. Sou professora há 30 anos, mas o que sei sobre as crianças de hoje? Penny adora quando lhe conto histórias do passado, especialmente sobre quando Harry e eu nos casamos. Ela sobe no meu colo e eu falo em voz baixa para que Laurel não ouça. Ela nos pegou fazendo isso uma vez e fez uma cena. Não encha a cabeça da criança com esses contos de fadas antiquados, gritou ela. Que tipo de exemplo você está dando? Uma mulher que dedicou a vida ao marido e ao lar. Precisamos promover a independência em Penny. Não precisei lembrá-la de que estudei por 30 anos, fiz mestrado em educação e paguei esta casa com meu marido. Laurel não trabalha desde que Bryce nasceu. Eu cuido das crianças, diz ela. Dito isso, as crianças muitas vezes ficam por minha conta, principalmente nos fins de semana, quando ela e Hayden viajam para dar uma pausa na rotina.
Minhas tarefas em casa são tacitamente definidas. Preparar o café da manhã, buscar as crianças na escola, ajudar com as aulas, às vezes ir ao mercado comprar comida. Não me importo de ajudar, mas nunca sou agradecido. É algo que me é dado como certo, como se eu estivesse exercendo o direito de morar na minha própria casa. Outra noite, fiz a caçarola da minha mãe para o jantar. Hayden mal tocou no prato. Mãe, você não acha que está muito calórico? Perguntou ele, empurrando a comida para longe. Laurel e eu estamos de olho na comida. Desculpe por não ter avisado sobre meus planos culinários, acrescentou Laurel com um sorriso falso. Mas já pedimos saladas daquele lugar novo. Quem sabe na próxima, Edith. Não havia próxima vez. Parei de cozinhar para eles, só às vezes para os meus netos quando pediam, e mesmo assim em segredo para não causar mais conflitos. Minha amiga Vivien, a única que ainda me liga, diz que eu deveria colocá-los em seus devidos lugares. Esta é a sua casa, Edith. Você está deixando que eles mandem em você? Ela repete. Fácil para ela dizer. Vivien mora sozinha em um apartamento, e seus filhos a visitam nos feriados com presentes e respeito. Tenho medo de ficar sozinha. Medo de que, se eu começar a exigir respeito, Hayden leve as crianças e vá embora. E depois? Uma casa grande e vazia, sem ninguém por perto. Na minha idade, a solidão é pior que a humilhação. Na terça-feira passada, algo inesperado aconteceu. Hayden chegou do trabalho excepcionalmente animado. Ele até me deu um beijo na bochecha, algo que não fazia há anos. Mãe, temos uma notícia incrível, anunciou ele no jantar. Vamos para a Europa, uma turnê de 2 semanas pela Itália, França e Espanha. Que maravilha, querida, eu disse, tentando parecer feliz. Senti uma pontada por dentro. Eu teria que ficar com as crianças por mais 2 semanas enquanto elas se divertiam. E você vem com a gente, ele continuou com um sorriso que eu não via há muito tempo. Fiquei paralisada, com o garfo na mão. Eu? Para a Europa? Sim, mãe. Achamos que seria uma ótima oportunidade para toda a família passar um tempo junta. Você nunca foi para a Europa, né? Balancei a cabeça. Harry e eu sempre adiávamos isso para depois. Primeiro, não havia dinheiro. Depois, não havia tempo. Depois, não havia saúde. Que gentileza sua, murmurei, com lágrimas nos olhos. Não me agradeça, interrompeu Laurel. A família precisa se manter unida. Algo em seu tom me deixou desconfiada. Anos morando com ela me ensinaram a reconhecer a falsidade, mas a vontade de acreditar no melhor era mais forte. E as crianças? Quem vai com elas? Perguntei. Elas também vêm, respondeu Hayden. Juntos, somos uma grande família feliz. Uma família feliz. Quando foi a última vez que me senti parte de uma família feliz? Talvez quando Harry estava vivo. Ele sempre tinha um jeito de apaziguar as coisas entre mim e Hayden. Quando vamos? Perguntei, ainda sem acreditar na minha felicidade. Em 3 semanas, respondeu Hayden. Preciso renovar seu passaporte e comprar algumas coisas. Laurel vai te ajudar com o seu guarda-roupa. Claro, meu guarda-roupa não estava à altura deles. Eu usava vestidos e cardigans simples de algodão, sapatos confortáveis. Laurel sempre parecia ter saído das páginas de uma revista. Estilo impecável, manicure impecável, roupas de marca. Vou precisar de algo moderno, disse ela, me observando com um olhar avaliador. Algo que não pareça uma vovó provinciana. Engoli meu ressentimento. Afinal, eles estão me levando para a Europa. Podemos aguentar isso. Os dias seguintes passaram-se numa correria, renovação de passaporte, consultas médicas para atestados e receitas de medicamentos que levaria comigo, compras para uma mala e roupas. Laurel insistiu que eu comprasse as coisas certas e me levou a um shopping caro. Olha, Edith, essas calças vão ficar ótimas em você, disse ela, me entregando uma calça preta justa. Ela é apertada demais para mim, reclamei. Você simplesmente não está acostumada com roupas modernas, respondeu ela com aquele sorriso condescendente que me fazia bater os dentes. Acabei cedendo e comprei várias peças de roupa das quais não gostava.
Mas disse a mim mesma que estava fazendo isso por um propósito maior: criar laços com meu filho e sua família. À noite, depois que todos já tinham ido para seus quartos, eu pegava um atlas antigo e olhava mapas da Europa, Veneza, Paris, Barcelona, lugares que eu só tinha visto em filmes e cartões postais. Será que eu realmente conseguiria vê-los com meus próprios olhos? Bryce e Penny também estavam animados com a viagem que se aproximava. Eles vieram ao meu quarto e me perguntaram o que iríamos ver. Vovó, é verdade que Veneza tem canais em vez de ruas? Perguntou Bryce. Será que veremos a Torre Eiffel em Paris? Penny repetiu. Eu disse, sim, sim, mesmo sem saber mais sobre aqueles lugares do que eles. Mas aqueles momentos foram os mais felizes que tive em anos, quando meus netos me olhavam com interesse genuíno, não como um fardo para viver em sua casa. Uma semana antes de partir, comecei a fazer as malas. Minha mala nova, azul com detalhes prateados, parecia ridícula perto dos meus móveis antigos. Dobrei cuidadosamente as roupas novas, ainda com as etiquetas, e pensei em como minha vida mudaria depois daquela viagem. Talvez Hayden se lembrasse do quanto me amava quando criança. Talvez Laurel me visse não como um incômodo, mas como uma mulher com experiência e história. Talvez nos tornemos uma família de verdade. Na noite anterior ao meu voo, mal dormi. Uma mistura de excitação e medo me mantinha acordada. E se eu ficasse doente em um país estrangeiro? E se eu os perturbasse com a minha lentidão? E se esta viagem fosse minha última chance de recuperar o que um dia existiu entre mim e meu filho? De manhã, quando saí do quarto com minha mala, Hayden já estava colocando minhas coisas no carro. Ele parecia irritado. Mãe, você está atrasada. Combinamos 6 horas da manhã, disse ele, pegando a mala da minha mão. Desculpe, querida. Estava verificando se esqueci alguma coisa, respondi. Espero que você tenha tomado todos os seus remédios, interrompeu Laurel. Não podemos perder tempo procurando farmácias na Europa. Sim, está tudo aqui, dei um tapinha na minha mala de viagem. No carro, sentei-me no banco de trás com as crianças. Elas estavam sonolentas e quietas, mas eu conseguia sentir a animação delas. Bryce apertava contra o peito o novo tablet que haviam comprado especialmente para a viagem. Penny aconchegava o gato de pelúcia do qual não se separava desde os 3 anos de idade. Ao entrarmos na rodovia em direção ao aeroporto, observei as casas e árvores passando e pensei, talvez esta viagem tenha sido o começo de um novo capítulo na minha vida. Talvez, finalmente, depois de todos esses anos, eu me sinta necessária e amada novamente. Como eu estava enganado. Roma nos recebeu com um sol escaldante e uma multidão de turistas. Nunca vi tanta gente de nacionalidades diferentes falando línguas diferentes. O aeroporto de Fiumicino estava caótico, com pessoas carregando malas, crianças gritando e anúncios em italiano, inglês e alguma outra língua que eu não conseguia reconhecer. Hayden assumiu o papel de líder da nossa pequena expedição. Ele nos guiou confiantemente pela multidão, segurando o celular com o mapa em uma mão e a mão de Penny na outra. Laurel o seguiu com Bryce. Eu o segui, tentando acompanhá-lo e não me perder. Minha nova mala de rodinhas ficava presa nas frestas do chão, e eu precisava parar para soltá-la. Mãe, me acompanha, disse Hayden, irritado, por cima do meu ombro quando me atrasei de novo. Vamos nos atrasar para o ônibus. Apressei o passo, sentindo o coração disparar. Eu não tinha dormido muito no avião. Nunca tinha voado tanto antes. 12 horas em uma poltrona apertada da classe econômica tinham sido difíceis para mim. Minhas pernas estavam inchadas, minhas costas doíam e eu estava tonta por causa da privação de sono e do jet lag. Nosso hotel ficava no centro histórico de Roma, não muito longe da Piazza Navona. Era pequeno, mas elegante, com piso de mármore no saguão e uma escadaria antiga. O recepcionista, um jovem italiano com inglês perfeito, nos cumprimentou e começou a fazer o check-in. Temos 3 quartos reservados, disse Hayden. Um para mim e minha esposa, um para as crianças e um para minha mãe. A recepcionista verificou o computador e assentiu. Sim, vejo as reservas. Temos 2 quartos com vista para a praça e um com janelas para o pátio. Como você prefere alocá-los? Hayden nem olhou para mim. Minha esposa, eu e as crianças, a que dá para a praça, a que dá para o pátio, para a mãe.
não me opus. Afinal, que diferença faz para onde as janelas ficam se você estiver em Roma? Mas a primeira decepção já doeu. Por que ele não pediu minha opinião? Quando chegamos ao terceiro andar, o elevador daquele prédio antigo era tão pequeno que nós 4 mal cabíamos nele. Então, subi separadamente. Hayden me entregou a chave. Seu quarto é no final do corredor, mãe. Laurel e eu estaremos aqui, e as crianças estarão do outro lado do corredor. Acomodem-se e descansem um pouco. Nos encontramos lá embaixo em 2 horas para o tour. Assenti e arrastei minha mala pelo longo corredor. O quarto era minúsculo. Uma cama estreita, um armário pequeno, uma mesa e uma cadeira. O banheiro era tão apertado que eu mal conseguia me virar em pé em frente à pia. A janela dava para o pátio, ou melhor, para um vão estreito entre prédios, com nada além de saídas de ar e janelas de outras pessoas. Sentei-me na beira da cama e respirei fundo. Não se desanime, Edith, disse a mim mesma. Você está em Roma. Em Roma. Mas o cansaço e uma leve decepção já se instalaram dentro de mim. Depois de arrumar minhas coisas, decidi tomar um banho e descansar um pouco antes do passeio. A água do chuveiro estava morna e a pressão era fraca, mas mesmo assim me senti melhor depois. Depois de vestir um dos vestidos novos que havia comprado para a viagem, deitei-me na cama e adormeci sem ser notada. Fui acordada por uma batida na porta. Quando abri os olhos, não percebi imediatamente onde estava. A batida voltou, mais insistente. Vovó, abra. Somos nós, disse Bryce. Corri para a porta. Meus netos estavam na soleira, vestidos para sair, seguidos por um Hayden carrancudo. Mãe, estamos esperando você há 20 minutos, disse ele em tom de reprovação. Todos estão prontos, menos você. Desculpe, querida. Devo ter dormido, murmurei, alisando o cabelo. Me dá 5 minutos. Hayden olhou para o relógio. Estamos em uma excursão programada. Já estamos atrasados. Pode ir. Eu te alcanço, sugeri. Me diz para onde ir. Mãe, você não vai encontrar. Aqui é Roma, não Phoenix City, respondeu ele, irritado. Crianças, esperem a vovó aqui. Mamãe e eu vamos descer. A guia já está esperando. Nos encontrem assim que ela estiver pronta. Com essas palavras, ele se virou e foi embora sem nem esperar por uma resposta. As crianças entraram obedientemente no meu quarto. Vovó, o papai está bravo, disse Penny, sentando-se na cama. Está tudo bem, querida. Vou me arrumar rapidinho e a gente vai, respondi freneticamente, procurando minha escova de cabelo e batom na bolsa. 10 minutos depois, estávamos no saguão, onde nossa guia, uma italiana de meia-idade cheia de energia chamada Júlia, nos esperava. Hayden e Laurel estavam por perto, visivelmente incomodados com o atraso. Finalmente, resmungou Laurel. Júlia, está é minha sogra, Edith. Ela está um pouco atrasada. Júlia sorriu para mim. Tudo bem, senhora. Roma não vai a lugar nenhum. Ela existe há 2000 anos e continuará existindo por tanto tempo. Sua boa vontade me animou um pouco. Saímos do hotel em uma rua estreita de paralelepípedos e o passeio começou. Júlia falava de cada prédio, de cada praça, de cada fonte com tanto entusiasmo que era impossível não se contagiar de amor por aquela cidade. As crianças ouviram atentamente no início, mas logo começaram a ficar irritadas. Estou com calor, choramingou Penny. E estou com sede. É um tédio, repetiu Bryce. Posso jogar no meu tablet? Laurel, irritada com o comportamento deles, virou-se para mim. Edith, leve as crianças e encontre uma cafeteria. Hayden e eu queremos terminar o passeio. Encontre-nos na Fontana di Trevi em 2 horas. Fiquei decepcionado. Eu também queria ouvir a história de Roma. Mas, obedientemente, peguei na mão dos meus netos e fui em busca de um café. Encontramos uma pequena pizzaria não muito longe da rota do passeio. As crianças se animaram ao ver pizza e refrigerantes. O Vaticano teve seu primeiro grande conflito. Estávamos na Capela Sistina, com as cabeças voltadas para o teto pintado por Michelangelo.
Bryce, cansado de ficar em longas filas, estava ficando irritado. Quero ir para casa, choramingou. É um tédio aqui. Bryce, esta é a maior obra de arte, eu disse. Olha as cores, as figuras. Veja, é Deus criando Adão. Vovó, por que estão todos nus? Penny perguntou em voz alta, apontando para os murais. Vários turistas se viraram e sorriram. Porque durante o Renascimento, o corpo humano era considerado belo, comecei a explicar. Os artistas retratavam pessoas sem roupas para mostrar a perfeição das formas que Deus criou. Edith, Laurel interveio bruscamente. O que você está dizendo para as crianças? Estou apenas explicando arte para eles, respondi, surpresa com a reação dela. Você está falando de pessoas nuas. Elas têm 8 e 10 anos, insistiu Laurel. É informação educacional. Elas estão em um museu. Estão vendo esses murais. Não quero que meus filhos fiquem com a cabeça cheia de conversas sobre nudez, insistiu ela. Temos nosso próprio sistema de educação. Como sempre, Hayden ficou do lado da esposa. Mãe, por favor, respeite nossos métodos de criação. Se Laurel acha que esse assunto é inapropriado, então é. Fiquei em silêncio, sentindo a vergonha tomar conta do meu rosto. As pessoas ao nosso redor começaram a olhar para trás, para nossa discussão. Júlia, nossa guia, delicadamente puxou as crianças para um canto, mostrando-lhes algo em outra parede. Naquela noite, quando voltamos para o hotel, decidi tentar resolver as coisas com Laurel. Bati no quarto delas enquanto Hayden levava as crianças para a piscina na cobertura. Laurel, posso entrar? Perguntei quando ela abriu a porta. Claro, Edith, ela respondeu, me deixando entrar. O quarto delas era 2 vezes maior que o meu, com varanda e vista para a praça. Queria me desculpar por hoje, comecei. Não quis passar dos limites. Laurel sentou-se na cama e apontou para uma cadeira. Edith, vamos ser sinceras. Levamos você nessa viagem porque Hayden estava se sentindo culpado. Você sempre diz que nunca foi à Europa, que era o sonho da sua vida. Ele queria que você se sentisse bem. Fiquei surpresa com a franqueza dela. Sou grata pela oportunidade. Sou mesmo. Mas você precisa entender o seu papel, continuou ela. Somos uma família, Hayden, eu e nossos filhos. Você é uma avó que pode ajudar às vezes. Mas nós tomamos as decisões sobre a criação dos filhos. As palavras dela foram como um tapa na cara, mas me contive. É que às vezes é difícil ficar quieta quando você vê uma oportunidade de ensinar algo novo aos seus filhos. Você vê? Laurel apontou o dedo para mim. Você acha que sabe como criar nossos filhos melhor? É um desrespeito para nós, pais. Não, não foi isso que eu quis dizer, tentei explicar. Só quero ajudar. Então seja tão prestativo quanto pedimos, ela me interrompeu. Não ultrapasse seus limites. A conversa claramente não estava indo bem. Levantei-me, sentindo-me ainda mais alienada do que antes. Certo, Laurel, vou tomar mais cuidado. Ao sair do quarto, ouvi-a falando ao telefone, aparentemente com Hayden. Eu falei com ela. Espero que ela entenda o seu lugar agora. O lugar dela. Como se eu não fosse um membro da família, mas um empregado. De Roma, viajamos para Florença e depois para Veneza. Cada cidade era linda à sua maneira. Mas minha alegria em viajar estava diminuindo. Cada vez mais, eu ficava com as crianças enquanto Hayden e Laurel exploravam os pontos turísticos. Cada vez mais, eles saíam para jantares românticos, me deixando no hotel. Cada vez mais, eu me sentia como uma babá de graça, em vez de uma turista. Houve um momento em Veneza em que tentei mais uma vez fazer um relacionamento dar certo. Hayden e eu estávamos sozinhos na Piazza San Marco quando Laurel levou as crianças para alimentar os pombos. É lindo aqui, não é? Eu disse, olhando para a majestosa catedral. É incrível, respondeu ele, tirando uma foto com o celular. Hayden, você se lembra de quando seu pai e eu te levamos para Washington quando você tinha 12 anos? Ele desviou o olhar do celular. Claro que sim. Foi uma viagem incrível. Você ficou tão animado quando viu a Casa Branca, continuei.
Você disse que seria presidente um dia. Hayden sorriu. Sonhos de infância. Você era um menino tão gentil, Hayden. Sempre cuidando dos outros. Seu sorriso desapareceu. O que você quer dizer, mãe? Nada, respondi rapidamente. Acabei de me lembrar. Olha, ele baixou a voz. Se é sobre como eu te trato de novo, não vamos estragar a viagem. Levamos você conosco para conhecer a Europa. Aproveite. Estou gostando, menti. Só queria dizer que te amo. Ele me deu um tapinha sem jeito no ombro. Eu também te amo, mãe. Olha só. A Laurel está acenando para nós. Vamos. Aquela breve conversa deixou um gosto amargo. Meu filho não queria mais falar sobre o passado, sobre como ele costumava ser. Ele havia se tornado uma pessoa diferente e bem-sucedido, confiante, mas frio e distante, especialmente comigo. Eu pensava muito em Harry naqueles dias. O que ele teria dito ao ver no que nosso filho havia se transformado? Harry sempre conseguiu encontrar um ponto em comum com Hayden, mesmo durante os anos mais difíceis da adolescência. Dê espaço a ele, Edith, dizia ele. O menino precisa crescer sozinho. Mas acho que nem mesmo Harry aprovaria a maneira como Hayden estava me tratando agora. Nossa jornada estava chegando ao fim. Depois de Barcelona, passaríamos 3 dias em Paris e depois voltaríamos para casa. Tentei não demonstrar minha decepção com a viagem, que se transformará em uma série de humilhações e solidão. Todas as manhãs, eu acordava pensando, talvez hoje seja melhor. E todas as noites, eu adormecia com a percepção de que nada havia mudado. Paris nos recebeu com uma chuva torrencial. Chegamos cedo, encharcados no caminho do táxi para o hotel, e todos estavam de péssimo humor. O hotel era um prédio antigo no bairro de Marais, com corredores estreitos e piso de madeira rangendo, mas com um certo charme. Molduras no teto, móveis antigos, vista para os telhados de Paris das janelas. O hotel parece autêntico, comentei enquanto subíamos as escadas. Autenticamente antiquado, bufou Laurel. E não tem elevador. Como vamos subir lá com malas? Eu ajudo, ofereceu-se Hayden, pegando sua bolsa. Mãe, você vai ficar bem sozinha? Ele nem desviou o olhar da pergunta. Assenti silenciosamente, mesmo que ele não percebesse, e comecei a subir as escadas lentamente, arrastando minha mala. A artrite nos meus joelhos estava se manifestando, mas eu não queria reclamar. Como de costume, fiquei no pior quarto, um quartinho sob o telhado, com o teto inclinado e uma janela minúscula. Mas eu estava tão acostumado que nem fiquei surpreso. Depois de desfazer as malas, deitei-me na cama e fechei os olhos. Estava cansado de 2 semanas de viagem e meu corpo implorava por descanso. Mas meia hora depois, bateram à porta. Vovó, a senhora vem com a gente? Perguntou Penny, espiando o quarto. Vamos ao Louvre. Eu queria dizer que não, que estava muito cansada. Mas quando vi os olhos suplicantes da minha neta, percebi que ela e Bryce estavam contando comigo para ir com eles. Caso contrário, ficariam sozinhos no hotel ou, pior, seriam obrigados a andar pelo museu quando quisessem brincar. Claro, querida, respondi, levantando-me. Me dá 10 minutos. No Louvre, o cenário familiar se repetiu. Depois da primeira hora do passeio, as crianças começaram a reclamar que estavam cansadas e entediadas. Laurel me olhou irritada. Edith, por que você não as leva ao café? Hayden e eu queremos ver a coleção impressionista. Os impressionistas estão no Orsay, querida, não no Louvre, corrigiu Hayden baixinho. Que diferença faz? Ela retrucou. De qualquer forma, as crianças não pertencem a este lugar. Claro, eu cuido deles, concordei. Onde você quer que eu te encontre? Na saída em 3 horas, respondeu Hayden, já levando Laurel embora. Fiquei com as crianças no meio do enorme museu, sem saber para onde ir. Encontramos um café, comemos alguma coisa e decidimos ver pelo menos parte da exposição. Vamos procurar a Mona Lisa, sugeri. É a pintura mais famosa do mundo. As crianças concordaram e fomos em busca. O Louvre revelou-se um verdadeiro labirinto, mas com a ajuda de um mapa e placas, finalmente chegamos à sala certa.
Havia toneladas de pessoas aglomeradas em frente à famosa pintura, e eu levantei Penny nos braços para que ela pudesse ver a obra-prima de Leonardo. É tão pequena, disse Penny, decepcionada. E por que todo mundo está tirando fotos dela? Porque ela é muito famosa, expliquei. E ela tem um sorriso misterioso. Viu? Na verdade, não, respondeu Penny, honestamente. Podemos ver outra coisa agora? Passeamos pelo museu por mais 1 hora, observando artefatos egípcios antigos, estátuas gregas e tapeçarias medievais. Tentei contar às crianças histórias interessantes sobre cada exposição, e elas ouviram com uma atenção incrível. Nesses momentos, eu me sentia verdadeiramente necessária, quando podia compartilhar meu conhecimento, quando via os olhos dos meus netos brilharem com novas descobertas. Quando encontramos Hayden e Laurel na saída, as crianças começaram a contar o que tinham visto. Papai, vimos uma múmia de verdade, disse Bryce, animado. E um sarcófago e a Vênus de Milo, acrescentou Penny. A vovó disse que ninguém sabe para onde foram as mãos dela. Hayden me olhou surpreso. Você teve tempo de ver tanta coisa? Tivemos tempo, dei de ombros. As crianças estavam muito curiosas. Laurel apertou os lábios. Espero que você não as tenha entediado com seus sermões. Não, mãe. Foi ótimo, protestou Bryce. A vovó sabe tantas coisas interessantes. Havia uma expressão no rosto de Laurel que eu não conseguia decifrar, uma mistura de irritação e ciúme. Ciúme. Será que ela se magoava por as crianças terem escolhido ir a um passeio escolar comigo em vez de ficarem sentadas no refeitório? À noite, Hayden e Laurel saíram para jantar sozinhos novamente, deixando-me com as crianças no hotel. Pedimos comida para o serviço de quarto e fizemos um piquenique no chão, estendendo uma toalha. Contei a eles histórias sobre a minha infância, sobre como o avô deles e eu nos conhecemos, sobre os primeiros anos do pai deles. Papai fez mesmo isso? Sistema, você realmente quer ser veterinário? Perguntou-se Bryce. Sim, ele amava animais, confirmei. Ele tinha uma coleção inteira de enciclopédias sobre diferentes espécies. Ele até trabalhou meio período no ensino médio no consultório veterinário cuidando de animais doentes. Por que ele mudou de ideia? Perguntou Penny. Suspirei. Provavelmente decidiu que era mais lucrativo ser gerente. Às vezes, os adultos tomam decisões com a cabeça em vez do coração. Eu não quero fazer isso, disse Bryce, sério. Vou fazer o que amo. É isso mesmo, querido, dei um tapinha na cabeça dele. Não conte para a mamãe que eu te ensinei isso. Ela acha que estou te dando um conselho ruim. Porque a mamãe não te ama, vovó? Perguntou Penny de repente, com uma franqueza infantil. A pergunta me pegou de surpresa. Do que você está falando, querida? Claro que sim. Não, Penny balançou a cabeça. Ela sempre fica brava quando você fala com a gente e diz para o papai que você é esquisito. Senti um nó na garganta. Bem, adultos têm relacionamentos complicados, eu disse. Mas isso não significa que não nos amemos. Eu te amo, vovó, disse Penny, me abraçando. E o Bryce também. E eu também amo vocês, meus queridos, respondi, abraçando as duas crianças mais do que qualquer coisa no mundo. Quando as crianças dormiram, voltei para o meu quarto. Eram umas 22 horas. Hayden e Laurel ainda não tinham voltado. Eu me senti exausta, não tanto fisicamente, mas emocionalmente. As palavras de Penny não saíam da minha cabeça. Será que Laurel era mesmo tão intolerante comigo? E o que ela diz sobre mim para Hayden quando não estou por perto? Decidi tomar um banho relaxante. Este hotel antigo tinha uma banheira de ferro fundido de verdade, com pés de leão e torneiras douradas. Enchi-a com água quente, adicionei um pouco de sabonete líquido para fazer espuma e mergulhei na água com os olhos fechados. Não sei quanto tempo passei na banheira, mas a água estava começando a esfriar quando ouvi vozes. A princípio, pensei que fossem os vizinhos, mas depois percebi que as vozes vinham da grade de ventilação na parede. Era comum em casas antigas, o som dos canos atravessando o prédio. Eu estava prestes a sair da banheira quando ouvi meu nome. Era a voz de Laurel. Não sei por que você insistiu em levar a Edith com a gente. Ela está estragando tudo. Ela é minha mãe, Laurel,
respondeu Hayden. Sua voz soava cansada. O que eu deveria fazer? Deixá-la sozinha em casa por 2 semanas? Por que não? Ela é uma mulher adulta. Ela aguentaria. Ela sempre quis conhecer a Europa e ajuda com as crianças, bufou Laurel. Ajudando? Ela está enchendo a cabeça deles com bobagens e está sempre minando a nossa autoridade. Você viu como eles estavam falando do museu hoje? Como se não pudéssemos dizer as mesmas coisas a eles. Você não queria ir ao museu com eles, Hayden a lembrou. Não é essa a questão, disse Laurel, elevando o tom de voz. A questão é que ela está tentando jogar as crianças contra nós. Todas aquelas histórias sobre como você costumava ser, como você amava os animais. Por que ela está fazendo isso? Ela está apenas relembrando o passado, disse Hayden. É inofensivo. Não, não é. Ela está tentando mostrar às crianças que você mudou para pior, que costumava ser melhor. Ela está manipulando-as. Houve uma pausa. Sentei-me na água fria, com medo de me mexer para não perder nenhuma palavra. Sabe, disse Hayden finalmente, às vezes acho que devíamos encontrar um asilo para ela. Prendi a respiração. Um asilo? Meu próprio filho quer me internar no asilo. Eu venho dizendo isso há muito tempo, disse Laurel imediatamente. Ela só está nos impedindo de ter uma vida normal. É um fardo. Não podemos receber amigos porque ela está sempre lá. Não podemos ter uma noite romântica porque ela está sempre lá. Mesmo nesta viagem, ela conseguiu estragar tudo com suas reclamações e procrastinação. Eu não disse que tinha que ser agora, retrucou Hayden. Só talvez daqui a 1 ou 2 anos, quando ela estiver mais velha. Ela já está velha, exclamou Laurel. E só vai piorar a cada ano. Imagine o efeito que ela terá nas crianças se não tomarmos providências. Não vamos falar disso agora, disse Hayden, cansado. Temos uma última noite em Paris. Vamos aproveitar. Tudo bem, concordou Laurel. Mas voltaremos a essa conversa em casa. As vozes se calaram e eu fiquei sozinha no silêncio do banheiro. Não sabia há quanto tempo estava sentada ali na água fria, olhando para o mesmo lugar. Algo dentro de mim havia se rompido. O último fio que me prendia à esperança de que as coisas melhorariam havia se rompido. Um fardo. Era isso que eu era para eles. Não uma mãe, não uma avó, não um membro da família. Apenas um fardo do qual precisava se livrar o mais rápido possível. Saí da banheira, me enxuguei e vesti meu roupão. Minhas mãos tremiam, mas não de frio. Era de raiva, de dor pela percepção da traição. Sentada na cama, comecei a pensar febrilmente. O que eu faço? Como eu poderia continuar morando com eles depois do que ouvi? Como eu poderia olhar meu filho nos olhos sabendo que ele planeja me mandar para um asilo? E então me dei conta. Não preciso aguentar isso. Não preciso esperar que decidam meu destino. Posso agir por conta própria. Acendi o abajur e tirei a bolsa da mala. Contei meu dinheiro e meus cartões de crédito. Então, abri o laptop que Hayden me fez levar para qualquer eventualidade. Não usei muito, mas naquele momento era perfeito para se ter. 1 hora depois, eu já tinha reservado um voo para Phoenix City para amanhã de manhã. O voo era às 6 horas da manhã, mas era ainda melhor. Vou embora enquanto eles dormem. Sem cenas, sem explicações, simplesmente desaparecer da vida deles, como eles querem. Arrumei as malas rapidamente, levando o essencial. Algumas das roupas, decidi ficar. De qualquer forma, eu não gostava delas. Laurel as tinha escolhido. Então, escrevi um bilhete rápido, Hayden e Laurel, decidi voltar para casa mais cedo. Não se preocupem comigo. Sou uma mulher adulta e ficarei bem sozinha. Aproveitem o resto do dia em Paris, Edith. Nenhuma palavra sobre a conversa ouvida. Nenhum pingo dos meus verdadeiros sentimentos. Deixem que pensem o que quiserem. De manhã, saí silenciosamente do quarto com minha mala. Eram 5 horas da manhã. O hotel ainda estava adormecido. Deixei um bilhete na recepção pedindo que a entregassem ao meu filho e saí. Paris estava acordando.
padeiros abriam suas lojas. Faxineiros varriam as calçadas e táxis raros circulavam pelas ruas vazias. Peguei um táxi e fui para o aeroporto. Sentado no banco de trás, olhei para a cidade pela janela e pensei na possibilidade de nunca mais vê-la. Mas o estranho era que eu não me arrependia. Toda a beleza de Paris estava envenenada para mim pelas palavras que ouvira ontem. No aeroporto, fiz o check-in e sentei-me na sala de espera. Ainda faltava 1h30 para o meu voo. Peguei meu celular, mas não verifiquei se Hayden tinha ligado. Em vez disso, disquei o número da minha amiga Vivian. Edith, ela respondeu sonolenta. Você sabe que horas são? Desculpe, Vivi, eu disse. Estou no aeroporto em Paris. Estou voltando para casa. O quê? E a sua família? É uma longa história. Te conto quando voltar. Você pode me buscar no aeroporto amanhã? Claro, querida. Mas o que aconteceu? Eu descobri, Vivi. Você tinha razão sobre eles. Eles não me consideram família. Eu podia ouvir a preocupação na voz de Vivian. Edith, você está bem? Você não está fazendo nenhuma besteira. Pelo contrário, respondi com uma risada amarga. Pela primeira vez em anos, vou fazer a coisa certa. O voo de Paris para Nova York e depois para Phoenix City não tinha sido fácil. Eu estava física e emocionalmente exausta. Mas, a cada quilômetro de distância da Europa, eu sentia minha determinação crescer. Quando o avião pousou em Phoenix City, o plano já estava completamente formado na minha cabeça. Vivian me encontrou no aeroporto. Ela era a única pessoa em quem eu podia confiar plenamente. Éramos amigas há mais de 40 anos, desde que começamos a estudar juntas. Nossa, Edith, você está horrível, disse ela, me abraçando. Venha para minha casa. Vou preparar um jantar de verdade para você, e você pode me contar tudo. Finalmente me senti segura no apartamento de Vivian. Contei ela tudo sobre a viagem, sobre a humilhação constante, sobre a conversa que ouvi. Ela ouviu sem interromper, apenas balançando a cabeça ocasionalmente ou cerrando o punho em indignação. O que você vai fazer? Ela me perguntou quando terminei. Venda a casa, respondi com firmeza. A casa é minha. Harry e eu a compramos muito antes de Hayden nascer, e quando meu marido morreu, ela passou completamente para mim. Vou vendê-la e começar uma vida nova. O que você vai fazer sozinho? Vou comprar um apartamento ou até mesmo uma casinha num bairro tranquilo em algum lugar. Tenho economias, além da minha aposentadoria, e o dinheiro da venda da casa me proporcionará uma velhice confortável. Vivian tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Tem certeza? Essa é uma decisão bem radical. Tenho certeza absoluta, concordei. Não posso continuar vivendo com pessoas que acham que sou um fardo, que planejam me internar em um asilo, que não gostam de mim. Bem, Vivian se endireitou. Então, vamos lá. Entraremos em contato com o corretor amanhã. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Fiquei com Vivian, sem querer voltar para casa até que Hayden e Laurel retornassem. Nos encontramos com a corretora, uma senhora idosa chamada Nancy, especializada em vender casas no nosso bairro. Sua casa está em ótimas condições, senhora Barra, disse ela após a vistoria. E é um bairro muito desejado. Acho que podemos vendê-lo rapidamente por um bom preço. Quão rápido? Perguntei. Em circunstâncias favoráveis, em 1 mês e meio. Mas tem uma coisa. Você mencionou que seu filho e a família dele moram na casa. Sim, mas a casa me pertence, respondi confiantemente. Nesse caso, teremos que dar a eles um aviso de despejo. Por lei, o prazo mínimo é de 30 dias. Concordei. Faça o que for preciso. Quero que tudo seja legal. Depois do corretor, visitamos um advogado que confirmou meus direitos sobre a casa e ajudou a redigir uma notificação formal de despejo para Hayden e Laurel. Os documentos deveriam ser entregues a eles assim que retornassem. E os pertences deles? Perguntou o advogado. Se eles se recusarem a sair voluntariamente, podemos ter problemas. Os pertences pessoais deles ficarão com eles, respondi.
Mas os móveis, os eletrodomésticos, tudo que havia na casa antes de se mudarem é meu. Também discutimos a questão de um novo lugar para eu morar. Nancy me mostrou várias opções de apartamentos e casas pequenas em áreas mais tranquilas da cidade. Escolhi uma pequena casa térrea com jardim, em um bairro onde moravam principalmente idosos. Era muito menor e mais modesta do que a nossa casa, mas aconchegante e totalmente adaptada para uma pessoa idosa. Poderíamos fazer um contrato preliminar agora, sugeriu Nancy. E finalizar a compra depois da venda da sua casa atual. Concordei. Tudo aconteceu tão rápido que às vezes eu me sentia tonta, mas toda vez que hesitava, lembrava-me das palavras de Laurel: é apenas uma responsabilidade. E minha determinação retornou. O pequeno apartamento no segundo andar da antiga casa de tijolos me recebeu com silêncio e o cheiro de lavanda. O dono havia colocado um buquê em um vaso sobre a mesa de centro. Olhei ao redor da minha nova casa. Um quarto, uma sala de estar com cozinha, um banheiro modesto. Tudo era simples, mas limpo e arrumado. Paredes brancas, carpete bege, móveis que já tinham visto dias melhores, mas ainda estavam em boas condições. Espero que se sinta confortável aqui, senhora Barra, disse a proprietária, uma senhora idosa chamada Glória Finn. Se precisar de alguma coisa, moro no primeiro andar. É só bater. Obrigada, senhora Finn, eu disse, aceitando as chaves. Tenho certeza de que vou gostar daqui. Por favor, me chame de Glória, ela sorriu. Não gostamos de formalidades aqui. Quando ela saiu, sentei-me no sofá e me permiti respirar pela primeira vez em dias. Os acontecimentos tinham acontecido tão rápido que mal tive tempo de compreendê-los. Apenas 5 dias antes, eu estava em Paris, ouvindo meu filho e a esposa dele me chamarem de fardo. E agora eu estava sentado em um apartamento desconhecido em um bairro de Phoenix City onde eu nunca tinha estado antes, determinado a começar uma nova vida. Vivian me ajudou a encontrar este apartamento por meio de sua prima, que morava perto. O aluguel era razoável, especialmente porque as contas estavam incluídas. Eu podia me dar ao luxo de morar aqui com minha pensão de professora. Enquanto as questões da venda da casa e da compra de um novo lugar eram resolvidas, minha mala, a mesma com a qual viajei para a Europa, estava parada na porta. Ela continha tudo o que eu havia levado comigo: algumas mudas de roupa, artigos de higiene pessoal, remédios, um álbum de fotos com fotos de família e documentos. O resto dos meus pertences permaneceu na casa onde morei por quase 50 anos. Foi uma sensação estranha encaixar minha vida em uma mala aos 77 anos. Levantei-me e comecei a desfazer as malas. Pendurei roupas no armário, arrumei as fotos na comoda, Harry no dia do nosso casamento, o pequeno Hayden em sua bicicleta, nós três em um piquenique nas montanhas. Momentos felizes que agora pareciam tão distantes. Meu telefone tocou, o número do Hayden. Era a 20ª ligação nos últimos 2 dias desde que eu tinha voado de Paris sem dizer uma palavra. Não atendi, assim como não havia atendido nenhuma das outras. Que ele sofresse. Que ele sentisse um pouco da ansiedade que eu senti todos aqueles anos vivendo sob o mesmo teto com pessoas que não me respeitavam. Em vez disso, liguei para a Vivian. Como você está se adaptando? Ela perguntou sem rodeios. Tudo bem, respondi. O apartamento é bom, e a dona é simpática. Obrigada por me ajudar com a busca. De nada, querida. Fico feliz que você finalmente tenha decidido dar esse passo. Demorou muito. Eu sei, suspirei. É uma pena que tenha demorado tanto e sofrido tanta humilhação até que eu finalmente visse a luz. Antes tarde do que nunca, disse Vivian, filosoficamente. O Hayden ainda liga sem parar? Eu não respondo. Ótimo. Deixe-o sofrer. Como você está se sentindo? Eu estava pensando nessa pergunta. Como me sinto? Magoada, com raiva, assustada? Livre, respondi finalmente. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Depois de conversar com Vivian, decidi sair e explorar o bairro. Era modesto, mas bem cuidado, casas pequenas com quintais bem cuidados, lojas familiares, um pequeno parque com playground, nada parecido com os subúrbios com as grandes mansões onde eu morava. Caminhei até o supermercado a 2 quarteirões de distância. Estava fresco lá dentro e cheirava a pão fresco.
Peguei uma cesta e comecei a andar lentamente entre as fileiras, escolhendo as compras. Eu costumava cozinhar para famílias grandes. Hayden adorava carne. Laurel preferia vegetais. As crianças adoravam macarrão. Agora eu podia comprar o que quisesse sem me preocupar com as preferências dos outros. Escolhi uma baguete fresca, queijo, uvas, um pote de azeitonas, um pacote de chá e algumas maçãs. Um jantar simples para uma pessoa. Você é novo aqui? Perguntou-me o homem mais velho atrás do caixa enquanto embalava minhas compras. Sim, acabei de me mudar hoje, respondi. Bem-vindos ao bairro, ele sorriu. Meu nome é Sam e sou o dono desta loja. Se precisarem de alguma coisa, é só me avisar. Obrigada, Sam. Sou Edith, apresentei-me, surpresa com sua simpatia. Prazer em conhecê-la, Edith. Volte sempre. No caminho para casa, pensei em como eu havia prestado pouca atenção a coisas tão simples como a simpatia de estranhos. Durante anos, vivi em meu próprio mundinho, onde Hayden, Laurel e os netos eram os personagens principais. Eu tinha pouco contato com meus vizinhos e raramente saía sozinha. Minha vida se resumia às necessidades e expectativas deles. De volta ao apartamento, preparei minhas compras, preparei chá e sentei-me à janela, olhando para a rua. Pessoas passavam, mães com carrinhos de bebê, casais de idosos, adolescentes de bicicleta, a vida comum de um bairro comum. E agora eu fazia parte disso. O telefone tocou novamente. Hayden. E, novamente, não atendi. Em vez disso, ouvi a mensagem de voz que ele havia deixado. Mãe, por favor, atenda. Estamos ficando loucos de preocupação. Onde você está? Por que você voou para longe sem dizer uma palavra? Voltamos amanhã. Espero que você esteja em casa. Por favor, me ligue. Sua voz soava preocupada, mas não senti compaixão. Onde estava a preocupação dele quando ele e Laurel estavam discutindo me mandar para um asilo? Onde estava a preocupação dele quando me chamaram de fardo? Apaguei a mensagem e desliguei o som do meu celular. Eu não queria mais pensar em Hayden e seus problemas hoje. Hoje era o primeiro dia da minha nova vida, e eu ia aproveitá-lo. Passei os próximos dias arrumando o apartamento e me familiarizando com a vizinhança. Comprei algumas plantas para dar vida ao ambiente, pendurei cortinas que encontrei em uma loja de artigos para casa, encontrei a biblioteca mais próxima e me inscrevi lá, pegando alguns livros. Eu queria reler Jane Austen e Charlotte Brontë há muito tempo. No terceiro dia, decidi visitar um café local que eu tinha visto enquanto caminhava. Rosas, dizia a modesta placa. O interior era aconchegante, mesas de madeira, poltronas macias, estantes de livros ao longo das paredes. Atrás do balcão, estava uma mulher de meia-idade com cabelos ruivos vibrantes. Bem-vindo, ela sorriu. O que você gostaria de pedir? Uma xícara de chá, por favor, eu disse. E talvez algo para acompanhar. Temos ótimos muffins de mirtilo, recém-saídos do forno. Parece maravilhoso. Sentei-me a uma mesa perto da janela e observei os clientes. Eram, em sua maioria, moradores locais. Eu estava começando a reconhecer alguns deles dos meus passeios. Um casal de idosos em uma mesa ao lado discutia apaixonadamente um livro que estavam lendo juntos. Uma jovem mãe alimentava uma criança pequena em um canto. Dois homens jogavam xadrez, ocasionalmente comentando em voz alta sobre os movimentos. Você é novo no nosso bairro? Perguntou a mulher ruiva, trazendo meu pedido. Sim, mudei-me há 3 dias, respondi. Sou Rose, a dona deste lugar, ela se apresentou. E você? Edith Barra. Prazer em conhecê-la, Rose. Se quiser conhecer os moradores locais, venha na quarta noite. Teremos uma reunião do Clube do Livro. Obrigada. Talvez eu faça isso, sorri, surpresa com o convite. O muffin de mirtilo estava delicioso, úmido, saboroso, com a acidez das frutas vermelhas. Não me lembrava da última vez que apreciei tanto uma refeição simples. Em casa, eu sempre cozinhava o que os outros gostavam, muitas vezes ignorando minhas próprias preferências. Quando terminei meu chá, uma mulher mais velha, do casal que discutia o livro, aproximou-se da minha mesa. Peço desculpas pela intromissão,
disse ela. Meu marido e eu não pudemos deixar de notar que você era novata. Sou Margaret Wilson. E este é meu marido, John. Edith Barra, apresentei-me, apertando sua mão. Moramos neste bairro há 30 anos, continuou Margaret. Se precisar de alguma coisa, não hesite em ligar. Estamos no número 27 da Rua Maple. Obrigada. É muita gentileza sua. Você se mudou sozinho? Perguntou John. Sim, concordei. Decidi começar uma nova vida. Que coragem, disse Margaret, em tom de aprovação. Nem todo mundo na nossa idade consegue fazer isso. Conversamos mais um pouco. Eles me contaram sobre o bairro, onde comprar mantimentos, qual médico era o mais atencioso, quais atividades estavam acontecendo no centro comunitário. Ouvi com interesse, impressionado com a facilidade e a naturalidade com que a conversa fluía. Sem tensão, sem medo de dizer a coisa errada. Venha jantar aqui na sexta-noite, sugeriu Margaret ao saírem. Nada especial, apenas uma refeição caseira e boa companhia. Eu adoraria, concordei, sem acreditar na minha sorte. Só 3 dias num lugar novo, e eu já tinha um convite para jantar. Quando cheguei em casa, encontrei várias chamadas perdidas de Hayden novamente. Ele deixou outra mensagem. Mãe, voltamos. Você não está em casa. Para onde você foi? Ligamos para os hospitais e para a polícia. Por favor, ligue assim que ouvir esta mensagem. Senti uma pontada na consciência. Talvez eu esteja sendo cruel demais. Talvez eu devesse pelo menos deixá-lo saber que estou bem. Mas então me lembrei da conversa deles em Paris. As palavras de Laurel, este fardo é apenas um estorvo. E minha determinação retornou. Não, deixe-o sofrer um pouco mais. Deixe-o sentir como é se preocupar com alguém sem saber onde a pessoa está ou o que há de errado com ela. Em vez disso, escrevi uma mensagem rápida para Vivian: está tudo bem. Conheci os vizinhos e fui convidado para jantar na sexta-noite. Hayden liga sem parar. Eu não atendo. Ela respondeu quase imediatamente: bom trabalho. Estou orgulhosa de você. Aguente firme. Na quarta-feira, decidi ir ao Roses Café para o Clube do Livro. Levei um livro de Jane Austen que havia pegado emprestado recentemente na biblioteca, embora não tivesse certeza se era o livro que estavam discutindo. O café estava lotado, cerca de 15 pessoas de várias idades, de estudantes aposentados. Eles haviam juntado as mesas no centro do salão, formando um grande círculo. Rose me viu e acenou. Edith, que bom que você está aqui. Venha se juntar a nós. Sentei-me numa cadeira vazia, um pouco nervoso. Quando foi a última vez que fui a um clube do livro? Acho que foi antes de Hayden nascer. Hoje vamos discutir Adoráveis Mulheres, de Louisa May Alcott, anunciou uma jovem que parecia ser a líder do grupo. Mas primeiro, vamos nos apresentar para nossa nova participante. Um por um, eles chamaram seus nomes: Jennifer, Michael, Eleanor, Thomas, Grace e outros. Tentei memorizá-los, mas eram muitos. Todos sorriram para mim, acenaram com a cabeça e fizeram comentários amigáveis. E agora é a sua vez, disse Jennifer, a líder do grupo. Meu nome é Edith Barra, comecei. Mudei-me recentemente para o bairro. Fui professora do ensino fundamental. Adoro literatura clássica, especialmente romances ingleses do século XIX. Que maravilha, exclamou Jennifer. Mês que vem, vamos discutir orgulho e preconceito. E hoje, se você ainda não leu Adoráveis Mulheres, ouça. Muitas de nós relemos este livro todos os anos. A discussão foi animada. As pessoas discutiram sobre os personagens, sobre as reviravoltas da trama, sobre a relevância dos temas do livro para o mundo atual. Eu, na maior parte do tempo, ouvia, mas expressei minha opinião algumas vezes, principalmente quando a conversa se voltou para a criação de filhos e os valores familiares. Sempre admirei a Marmee, eu disse. Ela criou 4 filhas sozinha enquanto o marido estava na guerra, e fez isso com muita sabedoria e paciência. Sim, mas às vezes ela era muito mole, objetou Eleanor, uma mulher mais velha de cabelos grisalhos. Jo precisava de uma mão mais firme.
Discordo, interrompeu Grace, uma jovem com tatuagens nos braços. Jo era uma pessoa criativa. Uma educação muito rígida teria quebrado seu espírito. A discussão continuou, e fiquei surpreso ao me ver totalmente envolvido. Quando foi a última vez que discuti um livro com tanta paixão? Quando foi a última vez que alguém se interessou pela minha opinião? Depois que a reunião terminou, muitas pessoas se aproximaram para continuar a conversa ou apenas para me cumprimentar. Eleanor, a mesma mulher mais velha com quem havíamos discutido sobre a criação de Jo, sentou-se ao meu lado quando a maioria já havia se dispersado. Você era professora, certo? Perguntou ela. Sim, 35 anos no ensino fundamental, confirmei. Eu também fui professora, ela sorriu. Matemática no ensino médio, 42 anos de experiência. Uau, isso é impressionante. Não é tão impressionante quanto começar uma nova vida na nossa idade, comentou ela, olhando-me atentamente. O que há atrás aqui, Edith? Se não for segredo, é claro. Eu me perguntava, será que eu deveria contar a essa mulher estranha sobre meus problemas? Mas algo em seu olhar, compreensivo, sábio, me fez me abrir. Eu morava com meu filho e sua família, comecei, ou melhor, eles moravam comigo na minha casa, e com o tempo me tornei um fardo para eles. Pelo menos era o que eles pensavam. Eleanor assentiu sem interromper. Recentemente, fomos para a Europa e os ouvi discutindo planos de me mandar para um asilo, me chamando de um fardo que só interferiria na vida deles. Essa foi a gota d'água. Voltei para casa antes deles e decidi começar uma vida nova. Vender a casa, comprar algo menor, morar sozinha. Essa é uma decisão corajosa, disse Eleanor, em tom de aprovação. Nem todos teriam coragem. Às vezes me pergunto se não sou cruel demais, admiti. Meu filho liga o tempo todo, preocupado, e eu não atendo. Onde ele estava quando você precisou de respeito e cuidado? Perguntou Eleanor. Onde estavam as preocupações dele então? Não consegui encontrar uma resposta. Olha, Edith, ela continuou, eu vivi uma vida longa e aprendi uma coisa importante. Nunca é tarde para começar a se respeitar. Nunca é tarde para dizer não a quem não te dá valor, mesmo que sejam seus próprios filhos. Suas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez, alguém apoiou totalmente minha decisão, sem reservas ou dúvidas. Até Vivian, apesar de todo o seu apoio, às vezes insinuava que talvez eu estivesse sendo duro demais com Hayden. Obrigada, Eleanor, eu disse sinceramente. Suas palavras significam muito para mim. De nada, querida. Nós, professores veteranos, temos que nos unir, disse ela, piscando o olho. A propósito, eu moro a um quarteirão daqui. Se quiser conversar ou só tomar um chá, entre. Rua Maple, número 35. Eu adoraria, sorri. Eu me sentia estranhamente calma enquanto dirigia para casa. Ver Eleanor com seu apoio incondicional me fez ter certeza de que tinha tomado a decisão certa. Sim, talvez eu tivesse sido cruel em não atender às ligações de Hayden. Mas ele não tinha sido cruel, negligenciando meus sentimentos por anos? Laurel não foi cruel em me chamar de fardo? Já deixei que definissem o meu valor por tempo suficiente. Já vivi de acordo com as regras deles, à sombra deles, por tempo suficiente. Agora era hora de viver do meu jeito. Quando voltei para o apartamento, o telefone tocou novamente. Hayden. Desta vez, eu estava quase pronto para atender, mas algo me impediu. Agora não. Eu ainda não estava pronto para falar com ele, para explicar meus sentimentos, para ouvir suas desculpas ou acusações. Em vez disso, liguei o rádio, encontrei uma estação com música clássica e preparei um jantar leve, uma omelete com queijo e verduras. Uma refeição simples que eu adorava, mas raramente cozinhava em casa porque Hayden preferia carne e Laurel achava ovos muito calóricos. Jantando sozinho, pensei na minha vida, nas decisões que me trouxeram até aquele ponto. Talvez meu maior erro tenha sido ter sido paciente por tempo demais. Por muito tempo, fechei os olhos para o desrespeito, a negligência, a manipulação. Por muito tempo me sacrificando por pessoas que não me davam valor. O Harry sempre me dizia, Edith, você é gentil demais com as pessoas. Elas se aproveitam disso. Mas eu não ouvia.
Eu pensava que a gentileza sempre volta, que se você dá amor, recebe amor em troca. Como eu estava enganada. Eu não culpava Hayden, pelo menos não inteiramente. Ele era produto da criação dele, da minha criação. Eu o deixei crescer acreditando que o mundo girava em torno dele, que suas necessidades sempre vinham em primeiro lugar. E então me perguntei por que ele cresceu egoísta. Quanto a Laurel, nunca lhe dei uma chance. Desde o início, eu a via como uma rival, a mulher que tirou meu filho de mim. Talvez se eu tivesse sido mais aberta, mais compreensiva, poderíamos ter encontrado um ponto em comum. Mas agora era tarde demais para arrependimentos. Tarde demais para ânsia. Eu tinha feito minha escolha e precisava conviver com as consequências. Na sexta-feira, fui jantar na casa de Margaret e John Wilson. A casa deles era uma aconchegante casa térrea com um lindo jardim. Margaret me recebeu na porta, usando um vestido simples e avental. Edith, que bom que você veio, ela me cumprimentou. Entre. John acabou de abrir o vinho. Lá dentro, a casa era tão aconchegante quanto lá fora, móveis macios, estantes até o teto, quadros nas paredes. John estava em pé perto da lareira, servindo vinho em taças. Aí está nossa nova vizinha, exclamou. Bem-vinda, Edith. Eu não era o único convidado. 2 outros casais já estavam à mesa, Robert e Susan Parker, o casal de idosos que morava ao lado, e Thomas Green, um viúvo com sua filha, Lisa, que viera visitá-lo. O jantar foi simples, mas delicioso: assado, purê de batatas, salada fresca e torta de maçã de sobremesa. A conversa fluiu com facilidade e descontração. Conversamos sobre livros, filmes, política, sobre a vida no nosso bairro. Ninguém nos interrompeu. Ninguém revirou os olhos. Ninguém olhou com desdém. Todos se ouviram com genuíno interesse. Então, o que te traz ao nosso bairro, Edith? Perguntou Robert durante a sobremesa. Mudança, respondi evasivamente. Decidi que era hora de começar um novo capítulo na minha vida. Que coragem, ele assentiu em aprovação. Na nossa idade, não é fácil sair do seu próprio caminho. Às vezes é necessário, interrompeu Susan. Sabe, Robert e eu também nos mudamos para cá quando éramos mais velhos. Morávamos em uma casa grande na zona norte da cidade, onde criamos 3 filhos. Mas quando eles se mudaram, a casa ficou grande demais e vazia. Decidimos que era hora de seguir em frente. E nunca nos arrependemos, acrescentou Robert. Aqui, encontramos amigos de verdade, novos interesses. A vida não termina com a aposentadoria. Ela apenas muda. As palavras deles me fizeram pensar: talvez esta mudança não seja o fim, mas o começo. Talvez ainda haja mais coisas boas por vir. Depois do jantar, enquanto tomávamos café na sala, o telefone na minha bolsa vibrou. Eu sabia quem era sem olhar para a tela. Hayden, mais uma ligação que vou ignorar. Você não quer atender? Perguntou Margaret, percebendo que eu estava olhando para minha bolsa. Não, balancei a cabeça. Não importa. A porta do meu apartamento tremeu com uma batida forte. Eu sabia quem era antes mesmo de ir até o olho mágico. Hayden. Seu rosto, contorcido de raiva, estava quase irreconhecível. Laurel estava ao lado dele, braços cruzados sobre o peito, com a mesma expressão de superioridade que eu conhecia tão bem. Já fazia uma semana desde que voltaram da Europa. Uma semana de ligações, mensagens, tentativas de me encontrar por meio de conhecidos em comum. Eu ignorei tudo, curtindo minha nova vida. Mas, aparentemente, Vivian não aguentou a pressão e contou onde eu morava. Ou talvez tenham contratado um investigador particular. De qualquer forma, me encontraram. Respirei fundo, reunindo forças, e abri a porta. Mãe, exclamou Hayden, dando um passo à frente. Que diabos está acontecendo? Olá, Hayden, respondi calmamente. Laurel, eu não esperava te ver. Você não fez isso, repetiu ele, incrédulo. Você desaparece sem deixar rastros, não atende o telefone e depois diz que não esperava nos ver? Entre, eu disse, ignorando sua indignação. Não vamos fazer uma cena no patamar. Entraram no apartamento, olhando ao redor com indisfarçável desprezo.
Minha humilde morada claramente não correspondia aos padrões deles. Que lugar é esse? Perguntou Laurel, com receio, tocando o velho sofá com a ponta dos dedos. Por que você está morando aqui? É meu novo apartamento, respondi, fechando a porta. É temporário até eu comprar uma casa menor. Uma casa menor? Interrompeu Hayden. Do que você está falando? Nós temos uma casa. Não, Hayden. Eu tinha uma casa e agora estou vendendo, corrigi. Houve silêncio. Hayden e Laurel me olharam como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. O quê? Hayden finalmente perguntou. Você está vendendo a casa? A nossa casa? Minha casa, corrigi. A que herdei do seu pai. A que deixei você morar há anos. Mas você não pode simplesmente vender, exclamou Laurel. Estamos morando lá. Onde vamos morar? Não sei, Laurel, dei de ombros. Talvez alugar um apartamento ou comprar uma casa própria. Vocês duas têm bons empregos e podem pagar. Hayden balançou a cabeça como se estivesse tentando se recuperar do choque. Mãe, isso é algum tipo de brincadeira? Se você se ofendeu com alguma coisa, vamos conversar. Não é brincadeira, Hayden, eu disse com firmeza. E não se trata de ofensa. Trata-se de respeito, ou melhor, da falta dele. Do que você está falando? Perguntou ele. Nós sempre respeitamos você. Dei um sorriso amargo. Sério? Então por que ouvi você e a Laurel discutindo planos de me internar no asilo? Como a Laurel me chamou de fardo, mas era só um incômodo para você? Os rostos deles mudaram. Hayden empalideceu e Laurel corou de raiva ou vergonha. Você escutou nossa conversa? Perguntou Hayden, baixando a voz. Não foi de propósito. Aquele hotel em Paris tinha um exaustor no banheiro. Os sons se espalhavam pelo chão. Eu ouvia cada palavra. Mãe, você entendeu errado, Hayden começou a se defender. Nós não queríamos. Não, Hayden, interrompi-o, eu acertei. E esse foi o empurrão final. Já tolerei desrespeito, desconsideração e manipulação por muito tempo. Mas não mais. Foi por isso que você decidiu se vingar de nós vendendo a casa, Laurel interveio. Muito madura, Edith. Não estou me vingando, Laurel, respondi calmamente. Estou começando uma nova vida. Uma vida onde sou respeitada e valorizada. Por quem? Perguntou ela, desafiadora. Aqueles velhos deste bairro decadente? Sim, assenti. Essas pessoas que você chama de velhos com tanto desprezo me demonstraram mais respeito e carinho em uma semana do que você em todos os anos em que nos conhecemos. Laurel bufou, mas não tinha resposta. Mãe, Hayden mudou de tática, a voz mais suave. Olha, estamos todos cansados depois da viagem. Talvez tenhamos dito algo que não devíamos, mas somos uma família. Nós te amamos. Por favor, volte para casa. Não, Hayden, eu disse com firmeza. Não vou voltar. A casa já está à venda e há compradores interessados. Você terá que encontrar um novo lugar para morar. Você não pode fazer isso com a gente, explodiu Laurel. Onde vamos morar? O que vamos dizer para as crianças? Diga a verdade a eles, sugeri. Que a vovó decidiu viver separada. Que esta é a casa dela, e ela tem o direito de usá-la como bem entender. E as coisas deles? Os quartos. Os brinquedos, continuou Laurel. Todos os pertences pessoais deles ficarão com eles, é claro, respondi. Vocês têm 30 dias para levar tudo o que possuem. 30 dias? Exclamou Hayden. Vocês vão nos despejar em 30 dias? É a lei, dei de ombros. Eu já tinha consultado um advogado. É tudo conforme as regras. Hayden cerrou os punhos, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, mãe. Vamos processá-la. Vamos provar que você é incompetente, que não consegue tomar essas decisões. Você pode tentar, respondi calmamente. Meu advogado tem certeza de que você não tem a mínima chance. Sou totalmente capaz e sou legalmente proprietária da casa.
Você não vê as crianças há quase 2 semanas, interrompeu Laurel. Elas sentem sua falta. Choram todas as noites perguntando onde está a vovó. Foi um golpe baixo, e eles sabiam disso. Usar as crianças para me manipular é uma tática antiga. Eu também sinto falta delas, eu disse suavemente. E eu ficaria feliz em vê-las, mas nos meus termos, não nos seus. O que isso significa? Hayden perguntou desconfiado. Significa que não vou mais deixar você me usar como babá de graça. Se eu vou ver o Bryce e a Penny, é porque sou a avó deles que os ama, não porque você precisa de uma noite sozinha. Você está sendo injusto, Hayden balançou a cabeça. Talvez, concordei. Mas a decisão é minha, e não vou mudar. Laurel se levantou abruptamente do sofá. Vamos lá, Hayden. Não adianta. Ela não vai mudar de ideia. Hayden se levantou lentamente, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar, uma mistura de raiva, perplexidade e talvez respeito. Você mudou, mãe, disse ele. Sim, já, concordei. E isso é bom. Quando eles saíram, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram, afundei no sofá e cobri o rosto com as mãos. A tensão que eu vinha segurando todo esse tempo finalmente explodiu em lágrimas. Chorei não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. Eu tinha conseguido. Finalmente expressei tudo o que havia acumulado ao longo de anos de silêncio e paciência. O telefone tocou. Vivian. Edith, Hayden me ligou. Ele está furioso. O que aconteceu? Contei ela sobre o nosso encontro, sobre como eu havia resistido, não cedendo à pressão deles. Estou orgulhosa de você, minha amiga, disse Vivian quando terminei. Nem todo mundo tem força para enfrentar os próprios filhos, sabia? Sinto-me estranho, admiti, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, como se eu finalmente pudesse respirar. Isso se chama liberdade, querida, Vivian sorriu. Acostume-se com a sensação. Os dias seguintes foram intensos. Hayden ligava todos os dias, implorando ou ameaçando. Laurel espalhava boatos entre nossos conhecidos em comum de que eu estava louco, que sofria de demência senil. Alguns me ligavam, preocupados com essa conversa. Expliquei pacientemente minha posição, sem entrar em detalhes sobre o conflito familiar. No 5º dia após a visita, recebi uma carta de um advogado. Hayden estava de fato tentando contestar minha capacidade e direito de vender a casa, mas meu advogado estava preparado para isso. Ele havia reunido todos os documentos necessários para comprovar minha saúde mental e meus direitos legais à casa. Seria uma batalha árdua, mas eu estava pronto. Naquela mesma noite, sentada no café da Rose, expliquei a situação aos meus novos amigos, Eleanor, Margaret e John Rose. Estão tentando te declarar incompetente, Eleanor ficou indignada. Que insolência! Meu filho é advogado, disse John. Ele é especialista nesses casos. Eu poderia pedir a ele que te aconselhasse de graça. E meu irmão trabalha no jornal, acrescentou Rose. Se for a julgamento, podemos divulgar. Ninguém gosta de crianças que expulsam os pais idosos de casa. Fiquei comovido com o apoio deles. Essas pessoas que eu conhecia há apenas algumas semanas estavam dispostas a me defender sem hesitar. Obrigado a todos, eu disse, com lágrimas nos olhos. Não sei por que mereço esse apoio. Você mereceu por finalmente se defender, disse Eleanor simplesmente. Isso é digno de respeito. 2 semanas depois da visita, recebi uma mensagem de Bryce e Penny. Eles tinham gravado um vídeo no celular de Hayden, implorando para que eu voltasse para casa. Seus rostinhos, molhados de lágrimas, partiram meu coração. Mas percebi que era apenas mais uma manipulação de Hayden e Laurel. Eles estavam usando as crianças para me pressionar. Gravei um vídeo de resposta, explicando aos meus netos que eu os amava de todo o coração, mas que a avó precisava viver separada, que definitivamente nos veríamos, só que não todos os dias, que eles sempre poderiam me ligar e eu atenderia. Tentei falar de forma simples e honesta, sem culpar os pais deles. Por fim, Hayden e Laurel cederam. Encontraram uma casa para alugar do outro lado da cidade e começaram a mudar as coisas. Meu advogado me informou que haviam desistido do processo para me declarar incompetente.
Aparentemente, eles perceberam que não iriam ganhar o caso. Um dia, quando voltei da loja, Hayden estava me esperando na entrada da garagem, sozinho, sem Laurel. Mãe, disse ele, dando um passo em minha direção. Posso falar com você um instante? Concordei e subimos para o meu apartamento. Ele sentou-se no sofá, puxando nervosamente a manga do suéter. Vamos nos mudar na semana que vem, começou. Encontramos uma casa no West End. Não é tão grande quanto a nossa, como a sua, mas é decente. Que bom, eu disse com sinceridade. É um bairro legal. Mãe, ele olhou para mim. Ainda não entendo por que você fez isso. Por que não falou com a gente? Por que não explicou o que estava te incomodando? Suspirei. Como eu poderia explicar a ele os anos de mágoa, humilhação e negligência acumuladas? Como eu poderia dizer a ele o quanto era doloroso ser invisível na minha própria casa? Hayden, eu tentei muitas vezes, mas você não me ouviu. Você me achou velha e burra, um fardo que te impedia de viver. Isso não é verdade, ele balançou a cabeça. Nós te amamos. Talvez à sua maneira, concordei. Mas não com o respeito que mereço. Não como uma pessoa com meus próprios desejos, minhas próprias necessidades, meus próprios sentimentos. Eu não sabia que você se sentia assim, ele disse calmamente. Porque você nunca perguntou, respondi. Nunca se interessou pelos meus sentimentos. Eu era apenas uma avó conveniente, sempre disponível. Hayden ficou em silêncio, olhando para o chão. As crianças sentem sua falta, disse-lhe finalmente. Eu também sinto falta deles. E ficarei feliz em vê-los quando você se instalar. E eu? Perguntou ele, erguendo os olhos. Você ficaria feliz em me ver também? Fiquei pensando. Apesar de toda a dor, ele ainda era meu filho, a única criança que criei com tanto amor. O tempo dirá, Hayden, respondi honestamente. As feridas não cicatrizam rápido, mas espero que um dia possamos construir um novo relacionamento, baseado no respeito mútuo. Ele assentiu, aceitando minha resposta. Enquanto ele se afastava, senti um alívio estranho, como se tivesse fechado um capítulo da minha vida e aberto um novo. A casa foi vendida um mês depois para um casal com 2 filhos, que ofereceu um valor ainda maior do que o pedido. Assinei toda a papelada necessária e recebi um cheque que me garantiu uma vida confortável por muitos anos. Com o dinheiro, comprei uma casa pequena e aconchegante no mesmo bairro onde aluguei um apartamento. Um andar com um pequeno jardim, totalmente adaptado para uma pessoa idosa, sem degraus, com portas largas e corrimão no banheiro. O lugar perfeito para uma velhice tranquila. Um ano depois, minha vida havia mudado irreconhecível. Eu não era mais uma sombra na casa de outra pessoa, uma figura discreta no fundo da vida de outra pessoa. Eu era Edith Barra, uma mulher com sua própria casa, seus próprios amigos, seus próprios hobbies. 3 vezes por semana, eu ia a um clube do livro no Roses Café. Líamos e discutíamos clássicos, literatura moderna e poesia. Até comecei a escrever meus próprios contos com base na minha experiência como professora. Alguns deles foram publicados no jornal local. Às terças e quintas-feiras, eu frequentava aulas de yoga para idosos no centro comunitário. A instrutora, uma jovem chamada Samantha, personalizava os exercícios de acordo com nossa idade e capacidade física. Minha artrite quase parou de me incomodar e minha postura melhorou drasticamente. Nos fins de semana, eu costumava organizar pequenos jantares para amigos, Eleanor, Margarete, John, Rose, Walter e outros vizinhos. Cozinhávamos juntos, bebíamos vinho, conversávamos sobre livros, política, sobre a vida. Ninguém me interrompia ou revirava os olhos quando eu dava minha opinião. Ninguém me achava um fardo. Bryce e Penny vinham me visitar 2 vezes por mês. Hayden os deixava no sábado de manhã e os buscava no domingo à noite. Assávamos biscoitos, jogávamos jogos de tabuleiro, líamos livros. Eu contava histórias sobre a minha infância, sobre o avô deles, sobre como era o pai deles quando criança. Eles ouviam de boca aberta, faziam perguntas, riam de velhas piadas de família. Com o Hayden, o relacionamento continuou tenso. Ele ainda não conseguia entender ou aceitar completamente minha decisão. Laurel se recusou a falar comigo, achando que eu era um traidor. Mas isso não me incomodava mais.
finalmente percebi que não precisava ser uma mãe ou avó conveniente, que eu tinha direito à minha própria vida, à minha própria felicidade. Certa noite, um ano após aquela fatídica viagem à Europa, sentei-me no meu jardim apreciando o pôr do sol. As rosas que eu havia plantado na primavera começavam a florescer. Da janela aberta vinham sons de música clássica, Chopin, meu compositor favorito. Em minhas mãos, eu tinha uma xícara de chá e um livro novo que Leonor me dera. Pensei na minha vida, nas decisões que me trouxeram até esse momento, em quanto tempo deixei que outros definissem meu valor, em quão assustador e libertador foi finalmente dizer não, enquanto ganhei ao perder o que eu achava mais importante. O telefone tocou, Hayden. Nossas conversas ainda eram pouco frequentes e estranhas, mas estávamos tentando. Pelo menos ele estava tentando. Oi, mãe, disse ele quando atendi. Como vai? Estou bem, Hayden, sentado no jardim apreciando o pôr do sol. Parece legal, disse-lhe baixinho. Mãe, eu estava pensando. As crianças querem passar uma semana de férias de verão com você. Tudo bem para você? Antes, ele teria apenas dito que ia mandar as crianças para mim, sem pedir minha opinião ou consentimento. Um pequeno progresso, mas ainda assim um progresso. Eu adoraria, respondi. Só tenho planos de férias. Meus amigos e eu vamos para o Lago Mead por alguns dias. As crianças vão adorar. Amigos, percebi a surpresa em sua voz. Você vai ao lago com seus amigos? Sim, confirmei. Eleanor, Margarete, John, Rose, Walter, alugamos uma casinha na praia. Vamos nadar, pescar e assar marshmallows na fogueira. Parece divertido, disse-lhe após uma pausa. Estou feliz por você, mãe. E sabe, eu acreditava que ele realmente era feliz. Talvez não completamente, talvez com reservas, mas feliz mesmo assim. Talvez ele estivesse começando a perceber que eu merecia a minha própria felicidade. Que eu não era apenas a mãe dele, mas uma pessoa com vida própria. Quando terminamos de conversar, voltei a contemplar o pôr do sol. O sol se punha lentamente no horizonte, colorindo o céu em tons de rosa, laranja e roxo. Um lindo final de dia, um lindo começo de noite. Eu não sabia o que o futuro me reservava, se Hayden e eu conseguiríamos reconstruir o que havia sido destruído, se Laurel me aceitaria como parte de sua família, como as coisas se desenrolariam com meus netos à medida que crescessem e começassem a formar suas próprias opiniões. Mas eu sabia de uma coisa: eu jamais voltaria a uma vida em que eu fosse desrespeitada, desvalorizada e considerada um fardo. Eu merecia mais do que isso. Eu merecia liberdade, respeito, amizade, amor, e agora eu tinha tudo isso. Talvez eu tenha levado 77 anos para aprender a me defender. Talvez eu tenha perdido muito tempo tentando me sentir confortável para todos. Mas agora, olhando o pôr do sol, ouvindo música, pensando nos meus novos amigos e planos para o futuro, eu não me arrependia. Antes tarde do que nunca. Melhor me encontrar aos 77 do que nunca me encontrar.